Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite! Vamos aguardar o pessoal entrar um pouquinho. Vamos ter um pouquinho de paciência, deixar as pessoas entrarem, né? Vamos aguardar um pouquinho. Quinta-feira, 19 horas, começando mais uma live. E hoje nós vamos contar para vocês como é que a gente pode fazer para corrigir a sua aposentadoria que saiu sem o INSS verificar sua insalubridade, sem o INSS verificar aquele tempo daquela empresa que você trabalhou, né? Que constava na sua carteira ou que não constava na sua carteira, mas constava em outros documentos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ednilce, seja bem-vinda. Nice, boa noite. Todos vocês, boa noite, Camila. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir um favor para vocês. Curtam no coração e compartilhem. Por quê? Porque você curtindo no coração vai abrir para mais pessoas terem acesso, né? Nem sempre o Face ele deixa a gente divulgar tanto para que mais pessoas tenham acesso à informação, tá? Mas quando as pessoas começam a curtir e a compartilhar, o Face entende que o tema é interessante, tá bom? Tá aí um truquezinho, né? E sem vocês essa live não existe, né? O nosso tema de hoje é como é que você pode corrigir a sua aposentadoria que o danado do INSS concedeu com cálculo errado, concedeu sem verificar a tua insalubridade, né? Gente, nós temos uma coleção de coisas aqui para falar. Por exemplo, você que trabalha com insalubridade, tinha PPP, tinha tudo bonitinho, ou não tinha o PPP, mas trabalhou até 28/4/95, constava na tua carteira uma profissão que na época, para a regra da época, era considerada como insalubre só por estar na tua carteira, né? Só por estar na tua carteira. E então nem precisaria de PPP, concorda? E aí você deu entrada e o INSS concedeu de qualquer jeito. Esse período da insalubridade pode te ajudar. Por quê? Porque ele aumenta o tempo, ele aumentando o tempo, ele aumenta a contribuição, né, o valor, né, ajuda no valor da tua aposentadoria, e aí você ficou com aquela aposentadoria baixa, né, da regra antiga antes da reforma, que teve a incidência do fator previdenciário. Não é novidade que o fator previdenciário, na maioria dos casos, ele não era tão interessante, não era tão bacana, porque ele diminui a aposentadoria, diminuía, né? A aposentadoria em até 40%, dependendo do caso, né? E aí, depois você fica com a aposentadoria para o resto da sua vida, uma aposentadoria que não paga suas contas, uma aposentadoria que você tem que continuar trabalhando para poder sobreviver, que é a realidade de muitos brasileiros, né? E o mercado que não contrata tanto assim as pessoas acima de 50 anos. E aí, como é que você pode resolver, né? Você apresentou suas carteiras de trabalho. Você apresentou tudo. E o INSS fez o cálculo, e um cálculo de qualquer jeito, né? E agora? Agora com a reforma da Previdência. Você que já tinha direito adquirido a regra antiga, tem a regra nova. Muitas vezes a regra nova parece melhor, né? E você que não fez o teu planejamento previdenciário, deu entrada e o INSS por preguiça, concedeu a aposentadoria de qualquer forma. Às vezes você tinha direito a ter 300, 400, 500 reais a mais, né? Em alguns casos até R$ 1.000 a mais. E você se depara com a aposentadoria num valor baixo, né? Lembrando, gente, que a aposentadoria ela é concedida de acordo com as suas contribuições. Então não tem mágica, né?
é de acordo com as tuas contribuições, mas é claro que se você tem insalubridade, se você tem tempo daquela empresa, né, que não pagou teu INSS, mas tinha na tua carteira, ou você tem tempo na empresa comprovando que você trabalhou lá, né? Você prestou serviço para uma empresa, para uma pessoa jurídica, por exemplo, né? E essa empresa não te registrou, mas você tem contrato com a empresa, você tem recibos da empresa, ou você tem pagamentos da empresa na tua conta bancária, né? Então, você, pessoa física, prestando serviço para pessoa jurídica, saiba que essa pessoa jurídica tinha obrigação de pagar teu INSS, né? Então, tudo isso é que eu venho aqui trazer para você. O INSS não levou em consideração, você tem 10 anos. Você tem 10 anos para pedir essa revisão, né? Para pedir essa revisão, para juntar cálculos, juntar de uma maneira detalhada, junta novamente, né? Os documentos que você tem. Se não tiver, lógico, pega cópia daquele processo que você apresentou para o INSS para mostrar para uma segunda instância do INSS, né? E quem sabe, se for o caso, às vezes até ir para uma via judicial para corrigir a aposentadoria, com um novo cálculo, para mostrar, olha, eu trabalhava na empresa tal, né? Tá aqui minha carteira. Eu era motorista de caminhão, né? Eu trabalhava em chão de fábrica, né? Com ruído, com calor. Oi, Mercedes! Seja bem-vinda! Hoje deu certo, né? E, gente, só lembrando, eu tô aqui à disposição para tirar dúvidas, tá? Então não se acanhem, né? Desde que vocês não estejam com processo judicial, né? Com um advogado, porque aí é questão ética e eu não vou poder responder, tá? Mas no tópico de hoje, tua aposentadoria foi concedida errado, não computou um tempo, você tinha direito a um valor e te deu outra, né? O INSS concedeu errado. Essa live é para você. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos, tirem dúvidas, tá? Compartilhem, porque às vezes não é teu caso, mas pode ser o caso do teu vizinho, tá bom? E aí você pediu tua aposentadoria, juntou sua carteira de trabalho, juntou PPP, ou às vezes você nem tinha PPP, mas nem era caso. Era caso da ainda até 28/4/95, né? Que bastava ter na carteira, que já era insalubre, né? E aí, INSS não computou. Você ficou com uma aposentadoria baixa, né? Dica, gente, vocês têm que guardar sempre tua carteira de trabalho impecável, né? A partir de hoje você não vai mais rasurar tua carteira. Coisas que te prejudicam a você ter uma concessão boa na tua aposentadoria. Tua carteira tem que estar impecável, tá? Tem gente que tem carteira rasurada, rasgada. Acha que o número não tá tão bom, a letra do pessoal do RH, e vai lá e tenta consertar. Passa aquele branquinho que na época a gente chamava de errorex, aquele corretivo. Tenta. Gente, não façam isso. Para começar, quando você faz isso, você inutiliza a sua carteira de trabalho, tá? Tua carteira de trabalho fica rasurada, fica. Eles entendem que você tá usando de má fé e tem previsão legal. Você perde a validade da tua carteira, tá? Outra coisa, se a tua carteira tiver assim, como é que você pode fazer para o INSS, para entrar com essa revisão, para o INSS computar aquele tempo que você, por não saber, né, foi querer consertar aquele númerozinho, né? Oi, Wagner, seja bem-vindo, Alexandra, bem-vinda! Tamo junto, Wagner. E aí você foi querer consertar aquele númerozinho, né? Gente, vá até a Caixa Econômica Federal. Pegue um extrato. Espera um pouquinho. O Marcos. Marcos, hoje é dia da revisão, tá, Marcos? Então, hoje nós não vamos poder falar desse tema, tá bom? Mas fique à vontade, porque
o tema de benefício por incapacidade tá gravado lá no YouTube, Ana Luísa Tangerino. Fica à vontade, coloca a tua dúvida lá, que assim que a gente terminar a live a gente vai lá te responder, tá bom? E aí o que acontece? Você fez isso na sua carteira, né? Boa noite, Helene. Você fez isso na sua carteira. O que você pode fazer? Você pode ir até a Caixa Econômica Federal, pegar um extrato do FGTS, extrato analítico do FGTS, carimbado e assinado, tá? Normalmente, as pessoas lá da Caixa Econômica têm uma certa preguiça, né? Não gostam de emitir esse documento, mas eles são obrigados, tá? Então, você pode solicitar, tem pelo telefone, você agenda e vai até lá somente para que eles imprimam, tem que carimbar todas as folhas, carimbado e assinado, tá? É obrigação deles, tá certo? Outra coisa, se não aparecer no FGTS, por quê? A partir de 1980, o FGTS passou para a Caixa Econômica Federal. Antes disso, todos os bancos poderiam ter uma conta de FGTS. E cada empresa abria no banco que movimentava, entendeu? Então, não raro, você vai ver no carimbo da tua carteira Itaú, na época, Banespa, né? Bancos que já nem existem mais. Por exemplo, tem gente que tem o carimbo do Unibanco. O Unibanco hoje é do Itaú. Então você tem que ir até o Itaú com a sua carteira de trabalho. E eles precisam fazer uma busca. Eles vão te pedir um tempo, mas eles vão te dar uma busca. Vão fazer uma busca. 89, né, Alexandre? Obrigada! Eles vão fazer uma busca no arquivo deles para te entregar um extrato disso, entendeu? Um extrato carimbado e assinado. Por que carimbado e assinado? Porque o INSS exige, né? Tem uma norma do INSS, uma letra de lei, que exige que seja carimbado e assinado, entendeu? Para que conste como documento, um documento fidedigno, né? Que você não fez isso em qualquer lugar, né? Para ter certeza que você foi ao banco e aquilo saiu de dentro do banco, entendeu? É uma segurança para o INSS, tá certo? De que aquele trabalho realmente existiu. Porque com base nisso, quando não teve contribuição para o INSS ele entrega para a Receita Federal e a Receita Federal, por sua vez, passa para a Procuradoria Federal e a Procuradoria Federal entra contra a empresa, o seu empregador, tá? Eles vão cobrar aquele INSS que não foi recolhido. Você entendeu? Que não foi recolhido. Então é importante que você leve carimbado e assinado para mostrar que é um documento real, tá? Que não foi falsificado e tudo certo, né? Que está nos bancos das empresas, tanto privada quanto pública, tá? E o que acontece se não tiver nem na Caixa, nem nos outros bancos que na época tinha o FGTS como movimentando no seu poder? Que jeito que você pode fazer? Você tem ainda o Ministério do Trabalho, tá? O Ministério do Trabalho é um documento chamado RAIS, tá? Você pode agendar pela internet. Hoje em dia você pega isso pela internet, tá? Com a pandemia, muitas coisas foram facilitadas, né? Você consegue pegar isso pela internet. Só que pela internet não vem carimbado e assinado, né? Mas o INSS acaba aceitando, porque os postos não estão fazendo atendimento, na sua maioria, tá? Tem um lugar ou outro, mas na sua maioria não estão fazendo atendimento pessoalmente, por conta da pandemia, tá? Mas o que acontece? O meu trabalho é a partir de 1960, 64. Opa, tem raiz, né? Aí você vai até o Ministério do Trabalho, agenda, pelo amor de Deus, não vai até lá sem agendar, né? Agenda,
em algumas cidades, em algumas localidades, não está funcionando, mas você pode extrair pela internet. Francisco, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bom, Francisco? Se atenta ao nosso tema de hoje. Se você tiver alguma dúvida, ficamos à disposição, tá bom? Alexandre, tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo. E aí, o que que acontece? Você consegue esse documento, né, para comprovar que você trabalhou na empresa. Porque não raras vezes a empresa fechou, né? Se a empresa ainda estiver aberta, é fácil. É fácil. Você pede cópia do livro de registro, cópia autenticada do livro de registro, né? Tem empresa que às vezes até deixa, né, o empregado levar o livro, né, ou vai junto, né? Tem empresa, já vi isso acontecer. Ou tem empresa que tira mesmo cópia autenticada porque precisa ser autenticado e faz uma declaração dizendo, olha, o fulano de tal trabalhou aqui de data tal a tal, né? Exercendo cargo tal, carimba, um carimbo do CNPJ, assina e tá ótimo, tá? E isso o INSS também é obrigado a levar em conta, tá? Agora, gente, já vi casos que pode acontecer, a pessoa não aparece de forma alguma nos registros do Ministério do Trabalho, não aparece no FGTS, tá? Não aparece em lugar algum, algum. E aí, você vai fazer o quê? Se você for uma pessoa organizada, se você tiver contrato de rescisão de trabalho, nossa, Ana, mas é um trabalho de 1950, de 1960, 70, 90, eu já não tenho mais isso. Pois é. Mas tem gente que tem. Tem gente que tem gente que tem os olerites originais, tá? Isso vale ouro, gente. Guardem. Parem de. Ó, aquela mania de. Ah, é papelado, eu vou jogar fora. Ah, já passou de 5 anos. Isso não serve pro seu documento trabalhista previdenciário. Isso não serve, gente. Porque na hora que você precisa disso para aposentar, precisa disso para pedir uma revisão, isso vale ouro, ele é decisivo para você, tá? Isso é o que vai decidir se você vai ficar com uma aposentadoria salário mínimo ou se você vai ficar com uma aposentadoria condizente com as suas contribuições, condizentes com seus direitos, tá? Se atentem a isso, gente. Se você ainda não aposentou, mas não tem nenhum desses documentos, é a hora de você procurar um advogado especialista em previdenciário para fazer um trabalho chamado planejamento previdenciário, tá? Para ele analisar o teu extrato previdenciário, para ver se está tudo certo, né? Se não tem nenhuma contribuição faltando, né? Não é, olha, isso é muito comum, é na hora que você vai aposentar que você vê a falta que isso faz, né? Se faltar esses documentos, como é que vai ficar sua aposentadoria, né? O que que você pode fazer para possibilitar a sua aposentadoria e melhorar o seu valor lá na frente, né? Quem não faz planejamento previdenciário está sujeito a uma revisão e muitas vezes não tem nem o documento para possibilitar essa revisão, hein? Então fica a dica, não fica amargando uma aposentadoria ruim lá na frente, tá? Você que ainda não aposentou, mas falta 5 anos, mas falta 8 anos, mas falta 10 anos. É aí que você vai ganhar, né? É aí que você vai ter tempo para ver o que está faltando, quais são os documentos encaixados no seu tempo, né? Não espera a empresa quebrar, pegar fogo para você correr atrás dos documentos, tá? É essa hora que você tem que ter os documentos em mãos, tá certo? Insalubridade. Você tem o PPP está errado, né? A empresa, quando te paga a insalubridade, você guarda esses olerites, tá? Todos os olerites. Guarda.
te paga insalubridade, mas pode ter certeza que muitas delas não repassam a insalubridade para o INSS. Além disso ser crime, né? Na hora que você aposenta, o INSS não quer te pagar a aposentadoria especial ou contar esse período como especial, como a gente fazia até a reforma, né? E aí você faz o quê? Olha, teu PPP, olerite, tudo isso te ajuda muito, muito, tá? PPP correto e o INSS não levou em consideração. Gente, a nossa revisão tá aí. Esse mecanismo de revisão tá aí para isso, tá? Importante, você tem aquele colega que trabalhou com você na mesma função, no mesmo setor, na mesma época, né? E ele teve esse período reconhecido pelo INSS. Ir lá atrás desse colega, pedir cópia do processo de aposentadoria dele, do processo administrativo. Porque o que eu mais ouço é: a Ana não teve processo, ele foi aposentado pelo INSS. Gente, a partir do momento que você dá entrada num pedido de aposentadoria, gera um número. Esse número ali já gera um processo administrativo, tá? Então, pede cópia para ele. Pede cópia para ele. Se não percam o contato com os seus colegas, tá? Porque aquele teu colega lá que trabalhava ombro a ombro com você é essa pessoa que vai te salvar hoje, tá? Mesmo setor, mesma função, mesma época, tá? Isso pode te possibilitar. Outra coisa, você trabalhou pra caramba com ruído, chão de fábrica, né? Ou era motorista de ônibus, ou era motorista de caminhão, e aí teu PPP veio limpinho. Não tem insalubridade alguma, né? Saiba que você pode entrar judicialmente na trabalhista, com testemunha, pedir às vezes até perícia na empresa para comprovar que você tinha insalubridade. Essa empresa vai pagar multa, tá? E vai ter que fazer um PPP correto para que você possa pedir revisão na sua aposentadoria, tá? É assim que funciona. Muitas pessoas acham que não podem mais entrar trabalhista porque passou os 2 anos, né? E aí já não cabe mais uma ação trabalhista. Só uma pincelada. Trabalhista não é minha área e eu vou trazer especialistas nas próximas semanas, cada um na sua esfera, para vir aqui falar sobre isso, tá? Saiba, mesmo que já tenha passado os 2 anos, né? Se a empresa não tiver feito nenhuma reforma, né? Às vezes, uma empresa que você trabalhou em 1980 já não é mais o mesmo layout, já não é mais aquele jeito que era antes. E aí isso pode dar um problema, né? Mas, por exemplo, um motorista de caminhão que dirigia um veículo de 1980 pode pedir uma perícia num veículo semelhante, tá? Um ruído, uma trepidação, o local onde fica o motor, tudo isso vai mudar. Lógico que você, motorista de caminhão em 1980, o motor era embaixo de você, a trepidação era outro calor também, quando hoje o motor do caminhão é lá no fundo, entendeu? E coitado do passageiro que senta lá em cima naquele tampo, né? Então, é isso. É essa mudança, né? Os veículos mudaram, tá? É essa mudança que vai te garantir o direito à revisão. E só uma coisa, revisão, quando ela dá certo no INSS, você recebe todos os retroativos, tá? Coisa que quando você tem que levar judicialmente, você recebe só os últimos 5 anos. Ah, o Luzete falando. Luzete, boa noite, seja bem-vinda. Tá dizendo que
como faz para saber que o patrão está pagando o INSS? Então, você tem acesso ao Meu INSS, tá? Se você não tiver cadastro, Luzete, você pode fazer o cadastro, pega a sua carteira de trabalho, faz o cadastro, né? Lá vai pedir teu RG, CPF, nome da mãe, teu nome inteiro, né? Você pode fazer o teu cadastro, né? E lá você vai ter acesso ao teu extrato de contribuições previdenciárias, que é o CNIS. E aí lá você vai ter acesso a tudo, tá certo? Então, se o seu empregador estiver pagando, vai aparecer lá. Mas uma coisa, às vezes ele tá pagando e o INSS não registra por uma falha do INSS, tá? Então, se você tem registro em carteira, ótimo. Se você não tem, se você tiver olerite, guarda isso. Como você é doméstica, tem o e-social, né? Pede, como quem não quer nada, para sua patroa. Cópia do e-social, tá? Olerite, guarda. Tua carteira, guarda ela muito bem guardada, porque ela vai valer ouro lá na frente, viu? Deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que trabalhou como doméstica sem registro em carteira. Se você receber na tua conta, se ela te paga em conta, se ela não pagar em mãos, se ela te pagar em conta, faz transferência, isso te ajuda muito, né? Porque você tem como comprovar que você trabalhou lá de tal período a tal período, né? Guarda o máximo de coisas que você tiver. Contrato. Quando ela te mandar embora, vai ter que ter o contrato de rescisão, né? Guarda, tá? Antigamente, as domésticas não eram registradas, né? Bem menos do que hoje. E aí, fazia o que pra chega na hora de aposentar, faz o que pra aposentar, né? Ou tem gente que aposenta com salário baixo, porque aquela casa de família que ela trabalhou não foi computada. Olha, se você tiver alguns recibos de pagamento que comprove que você trabalhou lá e testemunhas, viu, Luizete? Testemunhas, o INSS pode negar, mas judicialmente você tem aquele tempo sendo reconhecido, tá? E isso vai fazer diferença para tua aposentadoria. Muitas vezes faz a diferença entre você ficar sem e com a aposentadoria, né? Porque é com o avanço da idade que você sente a diferença que faz, né? Se você não consegue mais continuar trabalhando como você trabalhava quando tinha 20 anos. Então, essa é a diferença, tá? Pagamento em conta, gente. Quando vocês forem trabalhar com as pessoas, exijam pagamento em conta, perdão. Porque isso, você puxa um extrato do banco, pede para o banco carimbar e assinar, isso vai fazer diferença no INSS. E se o INSS não reconhecer, vai dar um reflexo judicialmente, certamente, tá bom? Isso vai fazer diferença para você, tá? Você tem que ter um início de prova de documentos. E mais testemunha. Até contra o INSS. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não queria entrar com processo contra aquela família que eu trabalhei tantos anos. Você pode fazer o processo contra o INSS somente, mas aí, gente, já não é garantido que o INSS, que faz a sua cobrança junto, através da Receita Federal, né, já não é garantido que eles não vão em cima do seu empregador para tentar receber aquilo que eles estão te pagando e que eles não receberam de uma maneira indevida do seu empregador, tá? Mas pense, você vai ficar sem a sua aposentadoria só porque aquela família foi legal comigo? Até onde que aquela família foi tão legal com você que hoje você não tem a sua aposentadoria graças à falta de contribuição deles, tá? Pense nisso. Uma dica também, Luizete, que você pode fazer é
instala no teu celular o aplicativo do FGTS, tá? E vai acompanhando. Por ali você pode ficar sabendo se teu empregador está recolhendo também o teu FGTS, tá? Que você tem direito. Fique esperta nisso, tá bom? Gente, eu tô aberta para tirar dúvidas, tá bom? Aberta para tirar dúvidas, como você pode fazer para corrigir a tua aposentadoria que o INSS concedeu errado. Hoje é esse o nosso tema, tá? Você tem 10 anos. 10 anos para corrigir essa aposentadoria. 10 anos, tá? E aí você fazendo essa revisão muito bem feita, perante o INSS, você recebe todo o tempo, né? Agora, se for judicial, né? Os últimos 5 anos você recebe de maneira corrigida, tá? Corrigida. Isso, ainda mais agora na crise que a gente se encontra, faz diferença, né? Próxima quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui falando sobre. E a live da próxima, nós vamos ter uma participação especial da doutora Daniela Silva, tá? Que nós vamos falar sobre a violência doméstica num processo de divórcio e o reflexo dela perante o INSS, né? Você tá se divorciando? Tá sendo difícil, né? Tá pegando o teu psicológico, seu psiquiátrico, você está se afastando pelo INSS, a INSS negou, ou, infelizmente, violência doméstica, você apanhou do marido, né? E precisa de um benefício para o INSS, o INSS negou, saiba como fazer. Quinta-feira que vem estaremos aqui às 19 horas, junto com a doutora Daniela Silva, e nós vamos passar tudinho para você, como é que você pode fazer, tá bom? É o teu caso? É o caso de alguém que você conhece? Então divulga, tá bom? Essa live vai ficar gravada no YouTube, Ana Luísa Tangerino. E estaremos lá se por acaso você ficou com alguma dúvida e ficou com vergonha, né? Às vezes acontece. E também tem os nossos canais privados, tá bom? Sintam-se à vontade. Pode chamar a gente, que a gente tá aqui para isso. Nosso trabalho aqui na live é voluntário, tá bom? Luizete, pagamento na poupança, né? Ótimo, tá documentado. Se precisar, pega um extrato e tá tudo lá, tá bom? Gente, agradeço muito o comparecimento de vocês, agradeço muito a participação de vocês. Essa live não existe sem vocês, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem. Compareçam e participem. Até!